falando sobre saúde com a Osteo Performance 370. Olá a todos, bem-vindos a mais um Falando sobre Saúde com o OP 360 graus. O tema que nos traz aqui hoje são os regimes alimentares, benefícios e ameaças. Para isso temos connosco como nossa convidada a doutora Sofia Teixeira, a nutricionista. Olá, Sofia. Olá, muito bom dia. Obrigado por ter aceito o nosso convite para participar aqui neste podcast sobre este tema. A doutora Sofia é nutricionista já com bastante experiência, dá consultas em prática privada aqui na região norte do país, na zona de Famalicão, Guimarães, Penafiel. Também tem a sua prática de consultas online, especialmente agora depois da pandemia. Vamos então falar um pouco sobre este tema dos regimes alimentares, que hoje em dia tem vindo cada vez mais a surgir em novos regimes, novos tipos de opções alimentares, com também, acho que a parte digital também tem tido um pouco influência toda nesta parte, e é isso também que vamos querer debater e falar com a doutora Sofia. Então, Sofia, para começar, é que é importante falar, porque antigamente, há muitos anos, me estou a recuar há muito tempo atrás, apenas a única coisa que se falava era de a pessoa fazia uma alimentação e depois fazia uma dieta quando ia ao nutricionista, ou seja, fazia aquele plano alimentar. Hoje em dia existem quase regimes alimentares para todos os gostos e feitios. O que é que se vê, mais ou menos, este tipo de mudança de paradigma do antigamente para agora? Assim, eu acho que as pessoas baseiam-se, sinceramente, um bocadinho nas redes sociais, como tu disseste, e optam por aquele regime alimentar ou por aquele porque a pessoa em si teve resultados. Não estão a ligar àquilo que a natureza, como antigamente, dá, porque antigamente os nossos antigos só comiam aquilo que a natureza dava, mas sim agora olham para os resultados que têm os influencers, que têm os bloggers. Acho que é mais esses os regimes que eles seguem. Mas basicamente o regime alimentar acaba por ser uma dieta, ou seja, porque as pessoas têm o termo de dieta como se fosse uma restrição na alimentação. Exatamente. Mas a dieta é muito mais que isso, ou seja, cada regime alimentar acaba por ser uma dieta específica, é um tipo de alimentação específico. Exatamente, cada regime alimentar, seja regime alimentar mediterrâneo ou vegano, paleolítico, existe sempre restrições. Eles têm alimentos proibidos e têm alimentos que podem consumir. Por isso é uma dieta. Eles têm que seguir aqueles passos para serem dignos de fazer um regime, por exemplo, alimentar ao paleolítico, um regime alimentar vegan. Eles têm que seguir tudo à risca, senão estão a fazer o regime alimentar. Essas as opções que as pessoas têm feito ultimamente, tu falaste também um pouco, como eu tinha dito, das redes sociais, da parte dos influencers, ou seja, há um influencer que faz um tipo de regime alimentar e então as pessoas que a seguem acabam por fazer algo semelhante. Para além disso, também temos aqui a influência da parte, somente na área da parte vegan e vegetariana, na parte da influência de todo o contexto dos cuidados com o meio ambiente, proteção dos animais. Pensas que com o evoluir dos tempos estamos a caminhar para que o regime, por exemplo, o regime vegan e vegetariano tenha cada vez mais peso a nível da população? Sim, cada vez mais existe pessoas veganas ou vegetarianas devido aos documentários que existe. A América agora tem lançado alguns documentários para mesmo proteger o mundo animal e não só. Existe um documentário que dizem que a vaca transmite muita poluição ao ambiente e então as pessoas têm-se focado um bocadinho
nos resultados desses documentários que existe, mesmo para proteger o animal em si. Ainda antes de entrarmos depois especificamente em cada um, qual é que é o principal risco, por exemplo, de uma pessoa iniciar um regime alimentar, por exemplo, que está a ver na internet ou que vê uma influencer a ter esse regime alimentar, ou seja, entrar num regime autonomamente sem ter um prévio conhecimento do corpo? É assim, se a pessoa não for seguida por ninguém na nossa área, existem muitos déficits, principalmente a nível de vitaminas e minerais. Por exemplo, um dos déficits que a maior parte não conhece quando se torna, por exemplo, vegan ou vegetariano é a absorção da vitamina B12. A vitamina B12 é super importante para a concentração e para tu estares bem psicologicamente. A pessoa começa a ficar frustrada, começa a ficar com raiva e isso depois torna-se um bocadinho um perigo para a sociedade, porque ela nunca está bem e depois coloca as pessoas à volta dela mal. Mas mais a nível de déficits de minerais e vitaminas. Ou seja, a pessoa é sempre conveniente antes da população tomar uma opção por um regime alimentar, ter um conhecimento de como é que está o seu corpo, como é que está não só o seu peso, aqui estamos a falar muito mais do que uma questão de pesagem e de estética, mas conhecer o seu corpo a nível de minerais, vitaminas. Exatamente, é importante eles fazerem análises para perceberem qual é o déficit que têm, que é para depois mais tarde não chegar a doenças associadas, não é? Porque não estavas a falar da vitamina B12, uma pessoa que já tenha um déficit por algum motivo dessa vitamina e entre num regime, por exemplo, vegetariano, vai agudizar muito mais esse déficit, ou seja, as pessoas já tendo conhecimento de que têm aquele déficit já de base, sabe que se optar por um tipo de alimentação mais vegetariana vai ter que fazer algum tipo de suplementação ou compensar aquele déficit que o próprio regime alimentar traz, para não entrar em completo desequilíbrio. Sim, exatamente. Eu falei em relação à vitamina ao B12, mas existem outras, por exemplo, a vitamina D, eles também estão em déficit e então eles precisam de controlar um bocadinho isso, porque senão, a nível de muscular, eles vão ter um menor, eles não vão conseguir fazer exercício físico porque têm a vitamina D3 ou diminuída, então a recuperação vai ser mais difícil. Ainda aqui de modo geral ainda, não achas que hoje em dia também está-se a chegar a um ponto em que já temos quase um regime alimentar quase para todos os gostos, ou seja, sim, ou passamos de uma dieta geral da população, ou pessoas que, depois que até dos primeiros a aparecer até foi se calhar depois um mediterrâneo e vegetariano, ou seja, havia aquelas pessoas que já tinham a opção vegetariana. Sim. Mas hoje em dia já temos quase regime alimentares para todos os gostos. Já, sim, existe às vezes há coisas que só mudam quase um alimento, introduzir um alimento ou não introduzir já dá para fazer um regime alimentar com um nome diferente. Sim, hoje em dia existem muitos regimes, imagina, a dieta ou da lua, a dieta do signo, a dieta ou da fruta. Hoje em dia existem muitas dietas com muitos nomes específicos em que a maioria não concordo porque é um regime restrito e ao ser restrito as pessoas vão ter muito mais doenças depois associadas. Mas, por exemplo, não achas que isto também deveu-se, lá está, há muito a parte do marketing que ficou associado à parte de vendas e do digital, levou a esse tipo de processo, essa alteração no mundo da nutrição. Mas não achas, por exemplo, é muito mais importante as pessoas conhecerem o seu corpo, terem um acompanhamento por um nutricionista, perceberem qual é que são os seus objetivos de saúde, terem targets de saúde, ou seja, quer reduzir os níveis de colesterol, quer reduzir os níveis de tensão arterial, quer ter mais energia, quer emagrecer, ou seja, ter um target específico dentro de certos indicadores, ou seja, perceberem, por exemplo, tenho vitamina C baixa, tenho ferro baixo, então vamos ter que adaptar a alimentação.
era preferível as pessoas terem uma base de conhecimento maior sobre o seu estado de saúde, no modo geral, e adotar um regime alimentar seu, ou seja, que vai de encontro às suas necessidades, em vez de estar a seguir estes regimes alimentares todos, porque depois aquilo são regimes que são desenhados para alguém que pode ter efeitos para uma pessoa, mas para outra já não tem e podemos estar lá Exatamente. a prejudicar a saúde. Mas queria muito que é preferível as pessoas fazerem esse tipo de avaliação mais específica, mais profunda e adaptarem um regime alimentar específico para si, que vá de encontro às suas necessidades. Sim, claro, esse é um dos principais objetivos, mas hoje em dia, com as redes sociais, com o marketing que as marcas investem para ter o melhor sucesso do mundo, faz com que as pessoas fiquem a pensar: ai, se aquela teve resultados ao fazer este regime alimentar, eu de certeza que vou ter. E não está a pensar que cada organismo é diferente, cada corpo adapta-se de forma diferente. Eu posso-te aplicar um plano alimentar a ti e aplicar tu mesmo a outro homem e tu tens muito mais resultados do que outro homem, porque se calhar o outro homem tem déficit em vitaminas, em proteína e tu se calhar não tens esse déficit, mas as pessoas não pensam nisso. As pessoas só pensam nos resultados que os outros tiveram a fazer aquele regime alimentar, Bruno. Hoje em dia o poder do marketing, o poder das redes sociais está muito forte, na minha opinião. Depois lá está, depois temos sempre o reverso da medalha, que as pessoas acabam por chegar a um ponto em que estão pouco informadas. O excesso de informação e o excesso de conteúdo muitas vezes leva à desinformação, leva quase o efeito contrário. Exatamente, porque se tu perguntas assim, por exemplo, em consultas, há pessoas que me dizem: eu retirei os hidratos de carbono, e eu pergunto o porquê, e elas não sabem responder, ou dizem assim: porque eu vi, por exemplo, imagina, uma influencer a retirar os hidratos de carbono e ficou com o abdominal definido. E depois eu explico a importância dos hidratos de carbono e elas já começam a pensar: bem, se calhar não fiz bem em retirar os hidratos de carbono, porque se calhar estou completamente cansada e isso deve-se à falta de energia de não consumir os hidratos, por exemplo. Sim, pegando um pouco nisso que estás a dizer, também é preciso deixar aqui uma salvaguarda, porque o que se vê nas influências, muitas vezes a nível alimentar, vemos algumas opções alimentares, mas não podemos criar um- uma ligação de causalidade entre a alimentação que ela está a fazer e os resultados que obtém, porque nós não sabemos o que está para lá da alimentação e que não é mostrado. Claro, eles nunca mostram. Há ali muito mais trabalho para além da alimentação que não é mostrado e as pessoas acabam por não ter esse conhecimento, então pensam que só a alimentação é que dá certos e determinados resultados. Exatamente, eles nunca mostram a verdade, eles nunca mostram qual é o tipo de alimentação, imagina, desde o pequeno almoço até à ceia, e nunca mostram o tipo de exercício físico que existe atrás ou até a nível estética o que é que existe atrás. Eles só mostram os pontos positivos que querem. E normalmente, se tu reparares, essas influências normalmente mostram marcas, porque o importante é fazer publicidade às marcas. Pois, lá está, que dá um conteúdo de publicidade, essencialmente. Exatamente. Mesmo em termos de suplementos e tudo, que existe marcas super conhecidas, que eu não quero falar nomes em questão, mas que já me responderam que não se preocupam, ou nos suplementos não se preocupam com uma alimentação saudável. Preocupam-se em vender. É esse o objetivo. A nível dos regimes alimentares, se tivesse definido, por exemplo, 4, 5 regimes alimentares assim mais conhecidos, quais é que seriam, assim, mais praticados hoje em dia? Hoje em dia o que se pratica mais é a dieta mediterrânica, o vegetarianismo, ou o próprio vegan e a paleolítica. A paleolítica mais em pessoas que praticam maior atividade física. É um regime mais fitness neste ponto de vista. Eu já te vou explicar o porquê. A nível como falando agora, se calhar um pouco de cada uma, sem nos alongarmos muito, na mediterrânica, qual é que é o benefício da mediterrânica, por exemplo, em relação a outro tipo de regime?
A mediterrânica, eles normalmente utilizam muito as ervas aromáticas para estar a temperar tanto carne como peixe, como os próprios legumes. Eles só utilizam um tipo de gordura, que é o azeite, consomem vários vegetais e consomem pouca ingestão de cereais refinados, por exemplo, a massa e o arroz. E eles apoiam o consumo de vinho, por ser rico em antioxidantes, em que a mulher pode beber um copo e o homem pode beber até 2 copos por dia. Este é o principal benefícios. Em termos de pontos negativos ou ameaças, é que a população tem um bocadinho de dificuldade de aderir a elevadas quantidades de hortaliças ou vegetais, dado o trabalho que envolve a sua preparação. Ou seja, eles normalmente é que semeiam os seus próprios vegetais e ao semear demoram aquele tempo todo porque eles não deitam aditivos nem conservantes. E depois, quando é a sua preparação, eles não colocam só a cozer ou a cozer a vapor. Eles colocam as ervas aromatizadas para intensificar o sabor e intensificar o aroma. A única coisa mal aqui é que eles limitam muito o consumo de carne vermelha, ou seja, eles devem consumir carnes vermelhas mais ou menos 2 vezes por mês. E a carne vermelha é importante porque é só na carne vermelha que tem a vitamina B12, no qual nós já falámos que a importância da vitamina B12 é para ajudar a nível de concentração e ajudar o bem-estar. Mas e nesses casos, por exemplo, se optarem por não consumir a carne vermelha, qual é que seria a outra alternativa? Só a suplementação Só artificial? suplementação, exatamente, só suplementação. Por exemplo, se estivermos a falar uma pessoa que pratica exercício e pratica esse tipo de regime alimentar, quais é que são os cuidados que deve ter a nível depois da prática de exercício? A única coisa que eles têm que ter cuidado é ingerir maior quantidade de carnes brancas, que é para tentar ir buscar a proteína, e em termos de vitaminas, só precisam mesmo da suplementação da vitamina ou B12. É a única suplementação que precisam. Isto é, primeiro é preciso fazer análises. Se ele até tiver uma boa suplementação de vitamina B12, não é necessário recorrer. Isto tem a ver muito com as análises clínicas. Sim, lá está, depende muito, foi o que estavas a falar no início, depende muito da base com que a pessoa já inicia aquele tipo de regime alimentar. Exatamente. A dieta mediterrânea até foi das primeiras a surgir e que foi das mais implementadas, porque também derivado da nossa ligação à Terra e toda a região da sul da Europa tem tendência a seguir um pouco esse tipo de alimentação já no seu dia a dia, ou seja, já é quase que é preciso menos adaptação em relação ao que já é feito. Sim, a dieta mediterrânica é a dieta normalmente que eu considero mais normal, porque eles a única coisa que excluem mesmo é um bocadinho de massa e arroz. De resto, eles comem de tudo, eles comem de todo o tipo de alimentos. As outras já têm algumas restrições. Eles aqui não fazem nenhuma restrição, apenas fazem um consumo moderado de vinho, por causa de ser rico em antioxidantes, e eles não deixam de comer massa ou arroz. Eles apenas fazem uma menor ingestão. Esta é a dieta que se deve normalmente praticar. É um regime alimentar variado, equilibrado e saudável. Mas, por exemplo, se estivermos a falar para a nossa população específica, seria se calhar o mais normal. Mais aconselhado, sim. Mas, por exemplo, se estivermos a falar de uma população do outro lado, noutra região do mundo, vamos a falar de outro continente, esse paradigma muda, ou seja, muda porque eles não têm terra para fazer a plantação, percebes? Porque a dieta mediterrânica, o objetivo é serem as próprias pessoas, os próprios indivíduos a fazer a sua plantação, ou mesmo em relação aos animais, serem eles a criar os próprios animais, e noutras partes do mundo isso não é possível. Está, temos aqui... Por exemplo, as grandes cidades, mesmo cá em Portugal, as grandes cidades, isso é um bocadinho impossível fazer, porque as grandes cidades, a maior parte são apartamentos e tu dentro dos apartamentos tu não consegues estar a criar animais. No máximo que tu consegues criar é colocar uns vasos com ervas aromatizadas, é o máximo que tu consegues fazer. Sim, nas grandes cidades aqui a única hipótese era conseguir tentar procurar sempre o mais biológico possível,
Biológico, quando digo biológico, é produtores caseiros, sim, eu não é, percebo. não é o biológico que às vezes se vende nos supermercados, que às vezes de bio tem pouco. Exatamente. Mas há pessoas que lá está, já começam a tentar procurar sempre aquelas pessoas que têm para vender, que têm produção em casa para vender, ou os produtores locais, para tentar um pouco ir buscar esse tipo de alimentos, porque nós sabemos que a nível de nutrientes são muito mais ricos do que aqueles que estão Claro, no porque não supermercado. leva, porque a maior parte dos supermercados, não é? Eles levam sempre os conservantes e os aditivos para crescerem mais rápido, para irem mais rápido para os supermercados. Por isso, nós nunca devemos escolher, por exemplo, a fruta a brilhar, que esse tipo de fruta a brilhar só tem aditivos. Tu deves sempre escolher a fruta mais ou mais feia. Ou quando a fruta é feia, é sinal que não tem assim tantos aditivos. Eu não estou a falar de fruta madura, muito madura, Sim, sim. atenção. Estou a falar da maçã, por exemplo, mais feinha, e estou a falar aquela maçã que é super brilhante, que aquilo parece que levou ali um verniz. Há quem defenda e há alguns estudos que dizem que algumas até levam mesmo uma camada que não havia um plástico, como se fosse um plástico Sim, é comestível, verdade, é verdade. a revestir. Depois da Mediterrânica, do que estamos vindo a ver ultimamente, a parte lá está do vegan e do vegetarianismo é que tem vindo a ter um maior crescimento nos últimos anos. Sim, até mesmo agora existe muitos restaurantes com essa opção. Aqui neste tipo de casos, a alimentação, estamos a falar já de uma restrição muito maior, ou seja, não tem nada a ver com a restrição que é implementada na Mediterrânea, estamos a falar já de restrição de muitos alimentos. Sim. Primeiro, qual é a diferença para quem não souber, entre o vegan e o vegetariano? Pronto, o vegetariano é uma alimentação à base vegetal que exclui carne e peixe e eles podem incluir ou não derivados de origem animal. Os vegan não consomem qualquer tipo de origem animal, só vegetal. Eles não consomem, por exemplo, ovos e os vegetarianos consomem, desde que sejam ovos caseiros. Em relação ao leite, eles também consomem se for da própria vaca, se tiverem a vaca em casa. Os vegan não consomem, é só essa a diferença. Ou seja, os veganos só consomem a proteína de origem vegetal, ou seja, as lentilhas, o feijão, a quinoa, a aveia. Os vegetarianos podem até consumir, se for, por exemplo, o peixe que criam em cativeiros, por exemplo, a carne que criam em casa, eles ainda aí consomem, mas mesmo assim é muito raro. Eles normalmente, os vegetarianos, só consomem os ovos. Ou seja, fazem ovos e Sim. derivados de leite. Sim, porque alguns vegetarianos ainda consomem peixe e quem consome peixe não é considerado propriamente vegetariano, porque o vegetariano não consome qualquer tipo de carne ou peixe. É um vegetariano 2.0. Exatamente. Vegetariano não consome carne e peixe e consome alguns produtos de origem animal, ou seja, os laticínios, os ovos, o iogurte, imagina, eles consomem bastante. Os veganos não consomem nada disso, é só hidratos de carbono e consomem a proteína de origem vegetal. Embora seja compreensível também este tipo de opção de alimentação derivada da parte ambiental, se nós olharmos para os nossos antepassados, sempre já estamos a falar, quando digo antepassados, digo mesmo muito lá atrás, desde os Homo sapiens e tudo. Claro, sim, Eles faziam caça, eles tinham caça exatamente, ou eles seja, a carne e o peixe acabavam e faziam pesca. A carne e o peixe sempre tiveram presentes na alimentação do ser humano enquanto espécie. Exatamente, eles Faz antigamente sentido comiam fazer uma tudo restrição. que viam. O que viam eles, o que encontravam na natureza, consumiam. Por isso é que faz sentido, como espécie humana, estarmos a restringir desse tipo de alimentos, Na, da carne na do minha peixe. opinião, não. Eu não sou contra o vegan ou vegetarianismo, porque eu tenho alguns clientes que o são e que a maior parte disse que se tornou porque queria emagrecer. E eu disse que outro regime alimentar conseguia com que ele emagrecesse
e depois começaram a dar a desculpa, ai, os animais, ai, porque eu tenho um coelho em casa que é um animal de estimação e eu já não consigo ver de outra forma, e assim sucessivamente. Eu acho que tu consegues, com o vegetarianismo, com o vegan não, mas com o vegetarianismo, como tu consomes proteína, em alguma proteína de origem animal, tu consegues perfeitamente fazer uma alimentação rica em proteína e consegues praticar a atividade física. Os vegans, ao praticar atividade física, a sua recuperação é muito mais difícil. Mas vocês têm que fazer, têm que ir buscar sempre quase praticamente suplementação Sim, eles artificial. obrigatoriamente têm que fazer sempre a suplementação artificial, o que eu não concordo, não é? Porque se nós estamos a falar de uma alimentação saudável, os suplementos é só em último recurso, porque não deixa de ser um suplemento alimentar que tem sempre os conservantes na sua constituição. Mas sabe que a minha dúvida era mesmo, lá está, o ser humano acaba por ser um animal também. E dentro da sua evolução de espécie, sempre teve a carne e o peixe e os derivados. Aí já foi uma produção mais tarde, mas mesmo na altura, quando já tinham alguns animais de pastor e tudo mais, já havia alguns derivados, mas sempre teve essa ligação entre animais, porque é o que acontece também no resto do mundo animal. Nós temos os leões a comer o tipo de animais, os animais comem uns Claro. aos outros. Claro, e os peixes comem os peixes mais pequenos para estar a sobreviver. Ou Isso seja, aí faz é. parte da cadeia animal e das espécies da vida animal. Compreende-se que possa-se fazer uma redução, porque nós não temos que comer doses de carne e peixe como se não houvesse amanhã, as coisas podem ser minimizadas ao ponto do essencial, Exatamente, mas a tu nível não és obrigado a consumir, por exemplo, carne a todas as refeições. Até podes, por exemplo, consumir carne ao almoço, porque tu precisas de mais proteína, porque ainda vais ter um dia pela frente, e ao jantar podes fazer a proteína de origem vegetal, por exemplo. Não precisas obrigatoriamente comer carne, às refeições principais, às duas refeições principais. Acho que aí podes fazer um bocadinho o efeito de moderação. por exemplo, comparativamente entre a mediterrânica ou a que nós temos no dia a dia e a vegetariana e a vegan, qual é que são os benefícios da vegetariana e da vegan em relação às outras? Para Os além da questão benefícios, ambiental. pronto, os benefícios é a questão ambiental. O outro benefício é que existem hidratos de carbono indigeríveis de fontes de proteínas vegetais e outros alimentos à base de plantas que podem alterar o perfil bacteriano dos intestinos. Ou seja, existe uma maior bactérias no nosso intestino que ajudam a regular a flora intestinal, porque existem muitas pessoas que são obstipadas e então ao fazer este consumo, este regime alimentar, normalmente não encontrei nenhum vegano ou vegetariano que seja obstipado, devido ao perfil bacteriano que existe nos intestinos. Também existe a maior proteção de doenças cardiovasculares, porque eles não consomem as carnes vermelhas. As carnes vermelhas são boas a nível de aumentar o consumo da vitamina B12, mas também em quantidades excessivas provocam efeitos negativos a nível do próprio coração. O vegetarianismo ou vegan ajuda a controlar melhor os níveis de colesterol, porque eles não consomem as gorduras de origem animal, por exemplo, não consomem a gordura mais saturada, que existe, por exemplo, nos caldos de quinoa, a gordura da própria galinha, esse tipo de gorduras, e ajuda a estabilizar o pH do nosso organismo, aos pontos positivos. Em relação aos pontos negativos, é o que nós já falámos, os nossos músculos podem precisar de mais tempo para recuperar, porque a proteína é essencial para a construção muscular, assim como para a manutenção e recuperação após o exercício físico. Claro que tu consegues ir buscar proteína à origem vegetal, consegues ir buscar proteína às lentilhas, ao feijão, mas não é a mesma coisa, tu demoras muito mais a atingir o próprio objetivo. A nível ainda da alimentação vegetariana,
eles a nível de suplementação é obrigatório fazer ou podem não necessitar de fazer? Assim, depende muito do caso em si, percebes? Se eles fizerem uma alimentação super restrita, aí eles precisam de fazer obrigatoriamente o que eu aconselho a nível de vegetariano ou vegan, é a vitamina D3 e a vitamina B12. Mesmo a nível de alterações do sono, eles como não consomem este tipo de vitaminas, o sono deles está sempre alterado. São as únicas suplementação que eu acho que eles devem fazer. Existem muitas, mas acho que essas são essenciais. Para crianças, achas que pode ser uma opção válida introduzir a alimentação vegetariana logo desde muito pequenininho? Se eles começarem logo, não acho problema nenhum. Ou seja, é como basicamente eles já estão a formatar as células do seu corpo para aquele tipo de alimentação. Exatamente, eles começando logo, eles conseguem ver logo o déficit que têm e o que precisam. Agora, começando em adulto é mais complicado. É Ou seja, como, por exemplo, então és a favor, por exemplo, no caso das mães que tenham esse tipo de regime alimentar, introduzirem logo esse tipo de alimentação logo nas crianças, logo desde pequenos. exatamente, sim, sim. Ou se começarem logo ou desde pequenos, não acho que seja um ponto de vista negativo. Se calhar era pior deixar passar durante uns anos e tentar introduzir mais tarde. Exatamente, sim, porque eles agora, desde crianças, eles são vistos pelo pediatra e eles conseguem perfeitamente chegar à conclusão se eles estão em déficit ou não. Sim, o corpo no seu desenvolvimento, a nível das células, também vai ganhando memória para aquele tipo de alimentação. Aquilo acaba por ser o que eles vão conhecendo, ou seja, eles não conheceram outra coisa. Outra coisa é nós estarmos a dar carne e peixe e o corpo vai se habituando àquele tipo de sintetização de nutrientes e depois modificar para outras coisas diferentes. A coisa é ele só habituar sempre àquilo, ou seja, para aquele corpo é o normal. Exatamente, é como, por exemplo, tu começares a dar logo chocolates em crianças ou começares a evitar o açúcar. Se tu começares logo a evitar o açúcar em bebê, ele nunca te vai pedir reboçados ou chocolates ou gelados. Funciona exatamente da mesma maneira. Tu há pouco também falaste depois do outro regime, do paleolítico, que também se houve bastante. Esse aí, se calhar, para algumas pessoas, até se calhar dos mais desconhecidos. Em que é que se baseia o regime paleolítico? É mais desconhecido, mas é o que se está a praticar mais neste momento em relação às pessoas que praticam atividade física. Porquê? Porque o regime paleolítico, eles eliminam tudo o que seja alimentos processados, que é para ajudar a eliminar o risco de doenças crónicas. E consomem muito mais proteínas do que os outros indivíduos, ou seja, eles consomem tanto proteína de origem animal como de origem vegetal e consomem proteína a todas as refeições, pequeno almoço, ao meio da manhã, entre outras, não é? Eliminam as principais causas que possa ocorrer a inflamação, ou seja, eliminam o glúten, eliminam o açúcar e eliminam o álcool. Isto tudo são alimentos que ajudam a não criar gordura, porque o objetivo quando tu praticas atividade física é tu estares a transformar a gordura em massa muscular. Então eles eliminam tudo o que possa ser gordura para só subir a massa muscular. Eles também consomem muitas frutas e vegetais crus, devido a ter mais bactérias intestinais para manter a saúde intestinal e ajudam a promover um melhor sono. Quando falas em gordura, estás a falar somente daquelas gorduras processadas, não da gordura Exatamente, natural. é gorduras processadas, não estou a falar, porque eles consomem muito, por exemplo, o abacate. O abacate é gordura boa, rica em ômega 3. Eles consomem os frutos oleaginosos. O que eu estou a falar, a gordura, é mesmo a gordura que é mais processada, por exemplo, a nível de margarinas, a nível de óleos, tudo isso eles colocam de lado. Aqui neste caso, a ingestão elevada de proteína pode ser uma ameaça.
ou seja, pode ser um bom regime, lá está, para quem treina. Para uma pessoa Exatamente, por isso é que este só se adequa mais a quem faz desporto todos os dias, porque tu para o teu músculo crescer, tu precisas de glicogênio muscular, ou seja, precisas de consumir precisas consumir a proteína para aumentar o teu músculo. Se fizeres isto ou num regime alimentar em que tu não pratiques ou pratiques pouca atividade física, isto deixa de ser saudável, porque a nível de rins e fígado não é a boa solução, porque tu depois podes criar até uma cirrose hepática. por excesso de proteína. Proteína, exatamente. Tá, mas para ele, Está-se para a quem... falar, e este regime é mais mesmo para quem faz o crossfit, para quem faz o boxe, o kickboxe, esses regimes que envolvem mais a nível de força muscular. Sabe, porque nesses casos eles aí depois quase evitam de ter que andar a Turismo. fazer suplementação de proteína, porque Não, eles aqui não precisam de fazer a suplementação. Basta eles fazerem uma alimentação rica em carne, peixe e ovos que conseguem perfeitamente chegar ao objetivo. a nível de tanto qualquer um destes regimes, o corpo, mais ou menos, quanto tempo precisa para se adaptar a cada um deles, em média? Assim, em média, eu normalmente só começo a ver resultados fiáveis, não é? Passado mais ou menos 4 mesinhos. 4, 5 meses. Consegues ver perfeitamente já os resultados. Ou seja, basicamente a pessoa tem que, ou optando, ou entrando num caminho de um certo regime alimentar, tem que o levar durante pelo menos 4 meses para aquilo se tornar visível. Ou seja, visível, ou seja, para o Exatamente. corpo começar a adaptar ao, ao O próprio tipo regime. de alimentação. Mas tu consegues ver resultados após um mês. Atenção, não estou a dizer que tu não consegues ver resultados. Mas aqueles resultados que tu queres ver mesmo, aqueles resultados que, por exemplo, um regime paleolítico, por exemplo, eu tive um cliente que ele ontem foi à minha consulta passado 5 meses e eu consegui de 20% de gordura, ele agora neste momento está com 8 e a nível de gordura visceral ele tinha 8 e neste momento está com 2. E tu a nível do corpo dele, tu já consegues ver o peito dele definido e os abdominais definidos. E antigamente só vias aquela gordura abdominal, percebes? Tu consegues ver passado um mês, mas os 4 meses é o fundamental para tu chegares aos teus resultados. Claro que isto depois depende de pessoa para pessoa. Sim, vai depender depois, lá está. Se tu fizeres o regime alimentar restrito, tu consegues resultados em mais tempo. Se de vez em quando fizeres aquelas asneiras de a cheat meal ou cheat day ou assim, tu aí não consegues ver tantos resultados. Ou seja, aqui o que importa é seguir, uma pessoa tomar a opção de um regime, seguir esse regime durante vários meses e ter a percepção de quais são os cuidados que tem que ter ao optar por aquele caminho, ou seja, de saber o que é que tem que fazer e o que é que tem que compensar, se for necessário compensar com aquele tipo de regime alimentar. Claro, claro que sim. A nível de exercício, que estavas a falar, então se calhar o mais indicado seria sempre o paleolítico. Sim, quem pratica atividade física é o mais. Ou seja, da atividade física, se calhar mais de alta. Sim, eu estou a dizer atividade física diariamente, atenção. Porque se for uma pessoa que vai ao ginásio 2 vezes por semana ou 3 vezes por semana, não precisa deste tipo alimentar. Precisa de consumir uma boa quantidade de hidratos, uma boa quantidade de proteínas e uma boa quantidade de vitaminas e minerais. Não precisa de ser restrito. A nível deste regime alimentar, tu precisas de consumir uma boa dose de proteína, que é o essencial, neste caso. A nível, estava aqui a lembrar de outro tipo de regime, que às vezes há pessoas que fazem por opção, até às vezes para melhorias de saúde e para a melhoria de alguns quadros clínicos, e alguns têm que ser mesmo obrigados a fazê-lo. O caso dos celíacos, Celíacos, exato. ou então optar por um regime alimentar isento de glúten, em caso de pessoas que não são celíacas, mas que têm alguma alteração a nível corporal e que possam identificar com a, com a, com a retirada do glúten que aquilo vai melhorar.
Esse tipo de regime também tem benefícios e quais é que são os principais riscos de o fazer? É assim, eu sou contra as pessoas que não são celíacas fazer o regime a nível de celíacos, porque eles precisam de retirar completamente o glúten porque causa inflamação. E causa inflamação, causa diarreia, causa desconforto abdominal, náuseas e vômitos. E eles normalmente, agora não, mas habitualmente eles só consumiam mais vegetais e mais carne, porque tudo o que seja cereais e derivados continham glúten. A nível de. Porque é assim, o glúten vai-te sempre causar uma inflamação, mas só te causa uma inflamação grande se tu fores intolerante. Se tu não fores intolerante, tu precisas dessa energia, porque o próprio glúten não dá-te energia para a atividade do dia a dia. Porque se tu não tens energia, a nível de sono, tu não consegues estar a descansar bem. Por isso eu sou contra as pessoas que fazem a dieta celíaca se não forem mesmo celíacos. Quem o optar a fazer tem algum tipo de forma de compensar aquela redução que o glúten provoca? Não. Apenas o malefício é que ficam com pouca energia. É só isso. E a pouca energia, depois, o que é que acontece? Ao ficarem com pouca energia porque não consomem os hidratos de carbono, depois recorrem mais ao açúcar, porque eles têm pouca energia e não estão totalmente satisfeitos. Ao não estarem satisfeitos, vão recorrer aos alimentos mais energéticos, que é o caso dos doces, por exemplo, chocolates, gelados, entre outros. Mas, por exemplo, os casos das pessoas que fazem esse tipo de dieta e comem massa sem glúten ou o arroz, o arroz não tem. Sim, ah, quem faz mais ou menos isso, Bruno, é mesmo os celíacos, porque as outras pessoas deixam mesmo ao de consumir hidratos de carbono, pelo menos as pessoas que tenho seguido. Lá está, mas se calhar a opção seria sempre então fazer uma dieta parecida com os. Não fazer uma dieta sem hidratos de carbono, que é lá está, essa redução para cortarem o glúten, retiram os hidratos, mas sim fazer uma dieta se calhar semelhante a um doente celíaco, que é adaptar os hidratos de carbono a hidratos de carbono sem glúten. Exatamente. Mas agora, eu esqueci-me de dizer, mas existe agora uma dieta que muitas pessoas estão a experimentar, que eu também não concordo muito, que é a dieta cetogénica. Não sei se já ouviste falar. Sim, sim. Pronto, a cetogénica é mais aconselhada aos doentes com epilepsia, que o objetivo deles é, eles consomem maioritariamente gordura. E ao consumir maioritariamente gordura provocam cetoses. E há casos que, claro, que conseguem emagrecer, mas tu ao provocares constantemente as cetoses, depois vais acumular muito mais gordura ou no teu corpo. E é aquela chamada, tipo, as pessoas magras falsas, do meu ponto de vista. Sim, essa da cetogénica já teve agora, até agora mais recentemente tem tido muitos estudos à volta disso. Por causa lá está, da cetose, a cetose é benéfico que é, ou seja, é um processo que acontece no corpo, mas Exatamente, e só mais esse tipo de doentes é que devem fazer, na minha opinião, atenção. então, modo de forma de conclusão, basicamente o que as pessoas têm que fazer, independentemente do regime alimentar que adotam, é primeiro conhecer o regime alimentar e conhecer os vários regimes alimentares que existem para, para poder selecionar o que mais se adequa a si, ou Exatamente, aquele que se calhar vão conseguir manter, ou seja, não é começar um regime mediterrâneo hoje e passado um mês estar com o paleolítico e passado um mês estar com outro regime qualquer, porque isso aí o corpo está-lhe sempre constantemente em alteração e não está a seguir nenhum deles, basicamente. exatamente. O melhor é tu optar sempre por uma alimentação variada, equilibrada e saudável, como tem a roda dos alimentos. Ou se tu fizeres isso, tu consegues chegar a todos os objetivos que queiras alcançar. Por isso lá está muito mais importante se calhar do que o regime, foi o que nós falávamos ao início, era conhecer o corpo, Exatamente. conhecer o próprio corpo e as suas necessidades, quer físicas, quer alimentares e do dia a dia, e depois adequar a alimentação a essas necessidades.
Exatamente, sim. Ter um plano adequado para aquelas. Sim, as pessoas nunca se podem esquecer que que o plano que faz o amigo pode não ser o melhor para ele. Convém sempre procurar um profissional de saúde e o profissional de saúde ajuda a fazer um plano de acordo com as suas necessidades e de acordo com os seus objetivos para alcançar os melhores resultados. Porque mesmo eu posso não seguir um regime, entre aspas, mesmo vegetariano, mas assim, dentro da minha alimentação eu sei que quero evitar ao máximo carne, peixe e os derivados, por exemplo. Ou seja, quando fazem uma consulta de nutrição, vocês também têm atenção a esse tipo de desejo que a pessoa tem, acaba por ser uma opção que a pessoa tem e tentam adaptar dentro do que está disponível para adaptar ao plano alimentar da pessoa, ou seja, acaba por ser é o regime alimentar dele. Aquele é que é o seu regime alimentar, não é um regime alimentar generalista, mas aquele é específico para ele. Exatamente, sim. Sim. Ou seja, que é aqui que se calhar o mais importante é as pessoas saberem que não seguir os regimes alimentares que vêm na internet ou nos influencers só porque sim ou porque parece que Exatamente, tem bons porque resultados. e mesmo na internet nem toda a informação é fidedigna. Por isso há de ter um bocadinho de consciência que aquilo pode até não ser verdade. E quando quiserem fazer mudanças na alimentação, seja para que em sentido for, procurarem sempre um especialista para ter a certeza do que se estão a fazer bem as coisas e fazer Exatamente. análise que é para ver se estão em déficit de algum tipo de vitamina ou de nutriente a nível Exatamente. corporal. Eu esse tipo de pessoas que queiram fazer ou que queiram saber o regime que devem consumir ou devem fazer, eu nunca digo que eles precisam de vir às consultas todos os meses. Apenas o meu objetivo com eles é explicar o que é que consiste aquele regime, quais são os pontos positivos e quais são os pontos negativos. Só apenas isso. Obrigado, Sofia. Acho que foi esclarecedor, porque lá está, hoje em dia temos especialmente na área da nutrição, cada vez aparece mais dietas e livros de dietas e a dieta do ovo, a dieta daqui. Há muito tipo de alterações alimentares e mesmo para vocês acaba por ser um pouco difícil fazerem o vosso trabalho, porque quando as pessoas chegam até vós, às vezes já chegam com mudanças Muita alimentares antes informação. feitas, com muita Exatamente. informação e algumas depois são fixas naquilo e torna-se um pouco complicado. Mais Mas acho que difícil foi para importante nós. também para as pessoas ficarem esclarecidas sobre alguns regimes. Não dava para falar de tudo, porque senão estaríamos aqui todo o dia a falar de dietas alimentares ou regimes alimentares. Sim, mas para quem tiver alguma dúvida ou assim, pode-me sempre contactar, que eu estou sempre disponível a esclarecer. Obrigado mais uma vez, obrigado Sofia. Fiquem então a acompanhar os nossos podcasts, os próximos podcasts que vamos ter no próximo mês. Há uma coisa, a doutora Sofia está sempre disponível para vos ajudar. Não façam alterações alimentares sem saber bem o que estão a fazer e se é o melhor para o vosso corpo. Procurem a ajuda de um profissional, porque é o mais importante, porque estão a proteger a vossa saúde e não estão a fazer asneiras com o vosso corpo, porque mais tarde podem depois pagar a fatura disso mesmo, independentemente do regime alimentar que estejam ou que pretendam seguir. Obrigado, Sofia, mais uma vez Obrigado, eu. e até breve. Até breve.